Já estamos de volta, agora são 10 horas e 31 minutos. O luto é um sentimento natural e inevitável ao longo da vida. Ele surge com a perda de um ente querido, com o fim de um relacionamento e até em um momento de grandes mudanças. E é por isso que convidamos a psicóloga Ana Paula Gomes para conversar com a gente. Então, bom dia, Ana Paula. Sempre bom te receber. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia, Mari. Bom dia, Bárbara. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos falar então um pouco sobre o luto. O que é o luto, falando aí na ótica da psicologia? Como vocês disseram, né, o luto é um processo natural, é um processo existencial, onde a gente lida com as perdas, que são a perda, por exemplo, de um ente querido, nós lidamos com a morte, nós lidamos com essa mudança do nosso lugar, né, do lugar das pessoas na nossa vida, inclusive, né? Há uma mudança porque há uma ausência. Então é quando a ausência de alguém se torna presente. Isso é um processo natural, onde todos nós iremos atravessar. E Ana Paula, quais são algumas das reações também naturais que acontecem, que aparecem durante esse período do luto? Como existe uma mudança, né, na forma da gente estar com a pessoa que, por exemplo, faleceu, quando a gente está dizendo, né, da morte de alguém que é muito querido, e há uma mudança nesse contexto, é muito natural que a gente viva tristeza, que a gente viva uma certa apatia, que a gente viva uma emoção, né, um recolhimento. E aí esse recolhimento pode vir também dependendo da intensidade, né, e da forma como essa pessoa, por exemplo, fez parte da nossa existência. Essa intensidade ela pode variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, e depende também de como esse grupo, né, ou a família vive esse episódio durante, né, esse processo que acontece. E nesses casos, né, como lidar? Quais estratégias a gente pode usar para tentar administrar essa dor, esse sofrimento? É importante reforçar a palavra administrar e não se livrar do sentimento, né? Na verdade, é interessante. Tem algumas teorias que dizem que o luto é como se fossem ondas, né? E essas ondas, elas podem, num primeiro momento, elas podem ser muito intensas, e num segundo momento, não é que a pessoa que se foi, ela não é esquecida, mas ela pode se tornar uma lembrança, e a lembrança com alegria, tem uma palavra no Brasil que a gente chama de saudade. Quando a gente sente saudade, que é a lembrança alegre, que é uma lembrança desse lugar que essa pessoa teve na nossa vida, a gente pode dizer que esse é um tipo de enfrentamento, né? Mas existem também os enfrentamentos que são mais dolorosos, né? Quando a onda é muito grande, quando a morte acontece, por exemplo, de uma forma trágica, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, esse período pós-pandemia. Quantas famílias enlutadas, porque, né, e mortes trágicas, e não houve possibilidade, por exemplo, da vivência de ritos naturais, né, na nossa comunidade, ritos de passagem, por exemplo, para entregar a pessoa, para viver o luto. Então depende muito, né, as reações vão depender muito dessa vivência compartilhada. Isso pode amenizar essa intensidade do sofrimento. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, quer fazer algum comentário ou tem alguma dúvida sobre essa pauta, luto, aproveita o WhatsApp que aparece aí na tela e vem participar dessa conversa ao vivo. E Ana Paula, de que forma o luto pode afetar o bem-estar físico e também o aspecto mental? Olha só, o bem-estar físico e mental, ele depende de uma série de condições. Então, por exemplo, o luto natural, ele já faz uma mudança, né, no nosso processo de bem-estar. Ele pode deixar o nosso humor mais deprimido, o próprio lidar com a tristeza já muda a nossa característica, né? Então, agora, quando ele é vivido de uma forma muito intensa, isso pode trazer, por exemplo, outras reações, como sintomas, né, ligados a uma insônia, uma falta de apetite. Quando em casos mais graves, por exemplo, a dificuldade de lidar com o outro, né, com o sentido da vida, com o sentido da existência, isso pode afetar, né, toda a vida de uma forma geral, se é num adulto, por exemplo, a sua vida produtiva, a sua vida familiar, né, e pode trazer outros quadros, por exemplo, inclusive se tornar um processo mais complicado, que é o chamado luto complicado, que é um luto persistente, crônico, né, e tem essa dificuldade, a pessoa tem consciência da perda,
mas ela às vezes tem muita dificuldade de lidar com o sentido dessa perda, e isso pode gerar um transtorno maior, né? Nesses casos aí é importante, inclusive, a ajuda profissional, no sentido de ajudar a pessoa a lidar com essa novidade da vida, né? Com essa ausência na vida. A gente vai entender mais sobre tudo isso aí daqui a pouquinho, mas recebemos participações do pessoal de casa, o pessoal já está participando, mandando pergunta, comentário pelo WhatsApp, pelo YouTube. O Marcos comentou, fez um comentário pelo YouTube, ele disse: bom dia, acho o luto uma das situações mais difíceis de enfrentar, e é justamente sobre isso que a gente está falando aqui hoje, né? Sobre por que é tão difícil e como conseguir enfrentar. E aí a Tuninha de Varginha fez uma pergunta muito interessante. Se a morte é a única certeza da vida, por que ela é tão temida pelas pessoas? Eu acho que isso é uma pergunta muito interessante, e quando a gente fala de luto, a gente realmente, apesar do luto poder acontecer em outras situações que não são relacionadas à morte, a morte realmente é o ponto principal, né? Quando a gente pensa em luto, a gente pensa na morte. E é a verdade, a morte é a única certeza da nossa vida. Então por que ainda é um assunto tão tabu, e por que a gente tem essa dificuldade para enfrentar? Então, da perspectiva da filosofia, a morte seria uma coisa que a gente não escolhe. Ela vem sem avisar e a gente não controla, né? Nós somos, dentro da cadeia, né, dos seres vivos, nós somos os únicos que temos consciência de que vamos morrer. E ter essa consciência nos coloca, né, em xeque, né, com a nossa finitude. Então, não é à toa que lidar com a morte gera sentimento de angústia, gera sentimento de falta de sentido, né? E gera um sentimento, assim, de que vai acabar, de ponto final, do inacabamento da vida, né? Dessa mudança de condição. E, literalmente, assim, nós temos consciência de que a nossa vida é breve, que tem uma finitude, né? Então, em função disso, isso pode gerar também muita angústia. Ou, por um outro lado, pode gerar também o olhar para a vida, né, de uma forma mais intensa. Se eu sei que daqui a pouco eu não vou ter mais tempo para poder compartilhar a minha existência, eu vou escolher aquilo que faz a minha existência ter mais sentido. Então, de um lado, ela pode gerar uma angústia, mas de um outro lado, pode nos dar uma potência, né, de eu fazer escolhas que são mais qualitativas, escolhas que vão trazer mais sentido. E Ana Paula, em alguns momentos, essa dor do luto, ela chega a ser quase que física, né? Sim. Mas é importante viver essa fase. Qual o custo de evitar isso, digo a longo prazo? É muito importante que a gente possa viver essa dor, né? A dor, ela existe para ela ser olhada, para ela ser aceita e também para ela ser atravessada, né? A dor, ela existe para dizer para a gente assim, olha, ali na frente pode ter algo diferente para você. Então, é importante que a gente aprenda a lidar com o sofrimento, né? A dor de perder, por exemplo, alguém, e a gente pode falar de diversos lutos, né? A perda de alguém, mas, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né? A perda de ideais, né? A gente pode se decepcionar com tantas coisas. Então, assim, isso gera dor porque nós somos intersubjetivos, a gente compartilha algo com o ambiente, né? Então, perder não é algo simples. E geralmente a nossa cultura é interessante, né? Que às vezes perder também pode ser ganhar, né? Então, se a gente lida com a perda, com a ausência, de modo que essa ausência possa trazer algo de criativo para a gente, nos ajudar a lidar com uma outra dimensão da nossa existência, a gente pode aprender com ela, né? Não viver o luto, negar o luto, é uma forma de não aceitação, inclusive dos nossos limites. E isso, é claro, que pode acarretar muitas consequências, né? A pessoa que não aceita o luto, é como se ela saísse ou perdesse a noção e a conexão com a realidade, né? E perdendo a noção com a realidade, é como se ela perdesse um pouco de si e um pouco dos outros também, um pouco da relação com a própria vida. E como você pontuou bem, é importante também a gente se colocar nesse lugar de se observar de fora, né? Ainda que estejamos vivendo aquela situação em si, se observar para tirar informações e saber lidar com isso. Exatamente, a gente se relaciona o tempo inteiro com os outros, né? Nós não estamos sozinhos no mundo, embora a gente viva determinados sentimentos, né? Subjetivamente, nós estamos compartilhando esse sentimento com a família, com o amigo, com o namorado, com os irmãos, né? No trabalho. Então, às vezes, o que o outro também observa
pode nos ajudar, né? E a gente pode contar com as outras pessoas como um apoio, como suporte, inclusive como profissional da psicologia, né? Que é um profissional preparado para a escuta desse tipo de sentimento, de situação, né? Muito importante. E como saber até quando? Existe uma duração normal para o luto? Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela tem definido, né, em função de critério diagnóstico, um tempo para criança, por exemplo. Uma criança que está em processo de luto, ela poderia estar atravessando esse processo em torno dos 6 meses. O tempo de duração e a intensidade desse processo de entristecimento. E para um adulto, se observa em torno de 12 meses. Agora, é muito importante salientar que nós somos pessoas, né, cada um tem uma cosmovisão, tem um contexto de vida. E esse tempo vai depender também da capacidade do repertório que cada pessoa traz para esse enfrentamento. Então, ele pode variar muito de pessoa para pessoa. Não necessariamente esse dado ele é único, né? Vai depender muito da forma como cada um lida com esse processo. E a nossa telespectadora Débora de Barra Mansa, ela disse o seguinte: perdi minha mãe e meu pai e sinto muita falta do meu pai que morreu há 3 anos e até hoje tenho crises de choro. Isso é normal? Isso que eu acabei de dizer, né, para a Débora. Você pode avaliar, né, chorar, né, dependendo do que... O choro é uma expressão, uma resposta. Existem outras, né? Às vezes o choro ele alivia, o choro ele gera uma sensação de bem-estar, né? Depois que a gente se existe uma tensão, chorar é uma forma de aliviar a tensão, né? Você pode se perguntar, né, se você gostaria de encontrar outras formas para lidar com essa dor da perda do seu pai, né? Se você teria outros repertórios ou gostaria de encontrar outros repertórios para lidar com isso. Mas chorar faz muito bem, né? E é bom quando a gente alivia, é uma forma de aliviar as tensões. É importante essa questão também de que, além de uma pessoa, eu e a Bárbara, por exemplo, vamos lidar com o luto de formas diferentes. Então, de pessoa para pessoa varia. Mas também varia da mesma pessoa. Ela vai lidar com o luto... Em fases diferentes da vida, exato, né? Vai sentir o luto diferente dependendo da pessoa ou da situação, da fase da vida que ela está. Se o contexto em que ela está vivendo naquele momento pode ajudar ou pode atrapalhar, enfim. Então, também tem isso, né? Porque a pessoa viveu o luto de um jeito de uma vez, ela perdeu uma pessoa uma vez e aí ela viveu o luto, que na próxima vez vai ser igual, né? Ela vai sentir, o sentimento vai ser diferente para a mesma pessoa, né? Exatamente. Igual, por exemplo, assim, a perda de alguém, ela gera uma mudança definitiva. A gente não volta ao que a gente era, né? Literalmente, porque aquela pessoa já não está presente mais naquele lugar, né? Se perde um pouco da gente também, né? Sim, exato. A forma de lidar com isso pertence a cada um. Mas, por exemplo, eu posso, num primeiro momento, chorar, e o tempo vai ajudando a amenizar com consciência essa dor, e daqui a pouco eu posso olhar um retrato, ou eu posso fazer algo para aquela pessoa, em nome dessa pessoa fazer algo para alguém, e aquilo ser uma forma de estar, né, simbolicamente com aquela pessoa fazendo presença na minha vida, e não necessariamente vai ser apenas o choro, né? Pode ser eu vou fazer algo para alguém, ou eu vou lidar com isso de uma outra forma, eu vou pensar, eu vou rezar por ela, né? Então cada pessoa vai ter uma forma de lidar, e isso pode mudar sim ao longo do processo, ao longo do tempo. No bloco anterior a gente falou sobre os aspectos que são comuns, né, e normais ao luto. Então é o chamado luto normal. E quando que ele ganha a configuração e a classificação de luto complicado? Então, luto complicado é quando ele tem uma intensidade, né, uma intensidade que ele não cessa durante muito tempo. Então nós temos como critério, né, se a gente traz a Organização Mundial da Saúde, 12 meses. Após 12 meses, essa intensidade, ela continua com a dificuldade da pessoa retornar para suas atividades de vida diária, né, ou lidar com essa mudança de uma forma mais criativa, né, com a sua potência. Né? Quando há a perda de significação, a perda de noção de realidade, a gente chama isso de luto complicado ou luto persistente. Mas isso está sendo, inclusive, estudado e sendo tema de pesquisa, porque esse critério ainda não está
criado, né, uma proposta de se pensar o luto normal e o luto complicado, diferenciando, por exemplo, de um processo depressivo. Porque o luto a pessoa teria mais consciência dele, né? Então a diferença, inclusive, de depressão e luto é que a pessoa tem consciência de que houve uma mudança no seu processo de existir por conta da ausência de alguém, né? E ela precisa lidar com essa ausência de uma outra forma. E lidar com a ausência não significa voltar a ser a mesma pessoa. Significa um processo de elaboração, de ressignificação e de mudança, né, que aí, dependendo de pessoa para pessoa, ela pode ter um contorno, né, algo diferente. Não, às vezes não são semelhantes, né? São muitos os fatores envolvidos, né, num processo de perda, que vai muito além da simples ausência da pessoa que a gente perde, né? Exato. Então são muitos elementos a serem considerados e que vão, com certeza, ter seu papel aí na nossa vida, né, de várias formas. E para quem está por perto, aí a gente fala de amigos, familiares, enfim, como ajudar uma pessoa que está passando pelo luto, qual é a forma correta, né, de estar ali, amparar aquela pessoa, mas também às vezes sem sufocar, porque às vezes também isso acontece, né, às vezes nessa tentativa de ajudar, acaba sufocando a pessoa com aquele tanto de apoio, né, enfim, nas melhores das intenções. Então, qual que é a forma de ter essa sensibilidade mesmo, esse olhar sensível e a forma correta de ajudar essa pessoa? Hoje é muito importante o processo de aceitação e acolhida. Né? Às vezes a pessoa lida com perdas que para elas são muito significativas e às vezes tem algum mito, né? A ideia de que a gente precisa estar sempre ativo, alegre, produzindo e nem pode viver a tristeza. É como se a gente não pudesse viver a morte ou viver o luto e às vezes a gente entra, né, enquanto familiar, não quer ver a pessoa triste e começa a dizer para ela assim, por exemplo, o pet morreu, né? Então assim, só substituir para o outro. A pessoa morreu, não, daqui a pouco passa, sabe? Então, essa questão do acolhimento implica numa aceitação que pode ser uma aceitação, inclusive, de uma presença que é mais silenciosa. É um silêncio presente. A presença, né? É uma presença que harmoniza as coisas, né? Então, às vezes, uma pessoa está vivendo ali um processo, né, de tristeza, às vezes chega alguém com um pratinho de uma sopinha quente, com um abraço, às vezes não precisa dizer nada, é o olhar que diz, né, eu estou aqui. Então esse processo de acolhimento, ele dá segurança e gera confiança para esse atravessamento. Vem cá, é como se eu te desse a mão, né, te desse a mão e nessa mão está o coração, está o acolhimento. Então o acolhimento, ele pode abrir caminhos para lidar com essa situação, com essa perda. E também respeitar muito a individualidade da pessoa, né? Porque tem pessoas que sentem necessidade de falar e tem pessoas que preferem o silêncio. E aí a gente às vezes acha, né, que para a pessoa ficar bem, ela precisa falar, pôr para fora, né, como a gente fala. Isso. E muitas vezes a internalização é importante para ela, né? Vai ser, às vezes, fazer mais bem do que ela botar para fora sem estar se sentindo bem com aquilo. Então a gente respeitar isso também é importante. O respeito a essa singularidade, né? Tem pessoas que vão necessitar chorar, né, vão precisar gritar, vão precisar expor de alguma forma. Outras pessoas vão se recolher. Não significa que isso é errado, né? Mas cada uma tem um jeito de lidar com isso. Então isso é importante, respeitar a singularidade de cada pessoa. E para isso também é legal que saibamos qual é o nosso jeito, né? Para a gente também conseguir se ajudar nesse processo todo. E ainda sobre acolhimento, a pergunta da Tuninha de Varginha, excelente. Ela pergunta como ajudar as crianças a enfrentar o luto. Então a gente falou do acolhimento de uma forma geral, mas quando o foco ali, o público nesse caso é o público infantil. Como lidar com isso? O que falar, o que não falar? Dependendo da idade da criança, né, a linguagem que a criança utiliza é a linguagem da fantasia, né, é a linguagem das histórias. Então, por exemplo, né, ao falar para uma criança pequena, é muito importante a gente estar atento à idade. O que ela tem condição de compreender e o que ela ainda não tem condição de compreender. É interessante, né, quando uma criança perde o dentinho, a gente diz que tem a fada do dente, que é uma forma dela perceber que aquele objeto perdido continua num outro lugar. Então, uma forma de dizer para a pessoa, né, para a criança, que alguém da família, às vezes que é querido, avó, né, que às vezes é mais comum uma criança lidar com a perda de uma bisa, não é verdade? Que hoje a gente está convivendo mais com os nossos avós, né? Em termos naturais é mais comum uma criança perder a bisavó, o vovô, né? Então, por exemplo, a família, pai, mãe, né, quem está ao lado, trazer histórias sobre aquela pessoa, né, trazer um rito que simbolize esse lugar simbólico dessa pessoa na vida dessa criança, né?
há um equívoco de se pensar que para a criança a gente teria que esconder a morte. Pelo contrário, a gente ajuda a criança a elaborar quando ela está junto, compartilhando, né, sobre essa experiência. E vai ter, às vezes, algum momento que, dependendo da idade, a criança vai participar desse rito, né? Ela, inclusive, vai participar vendo o corpo, se pode, inclusive, perguntar para ela se ela gostaria de participar, por exemplo, do luto, né? Participando desse ambiente de encomendar o corpo, de participar de alguma celebração, dependendo da espiritualidade da família, né? São todas formas de integrar a criança nesse processo, que não é só dela, é um processo coletivo de lidar com a morte, de lidar com essa passagem, né, tão difícil para todos nós, né? Então, através de histórias, através de incluí-la no rito dessa passagem, isso é muito importante. Mas é claro, essas histórias, essa forma vai depender da idade da criança, se ela compreende ou se ela não compreende. E quais que são algumas das armadilhas e mitos, né, que cercam o luto, em torno do luto? Essa ideia de que, por exemplo, o luto não existe, né? Ou que pode ser alguma coisa que a pessoa inventou para não trabalhar, né? Ou que inventou para ficar triste, né? Essa ideia de que nós temos que produzir o tempo inteiro também, né? Então não podemos sofrer. Então são mitos, né? Ligados como se ele não tivesse valor. E ele tem um valor, né? Porque ele tem a ver com uma mudança significativa na vida e no existir com as outras pessoas. Então é um mito, por exemplo, dizer que ele não existe, dizer que ele não tem, que ele não nos afeta, dizer que ele não implica, né, mudanças. Então nós não voltamos a um estado anterior, a gente muda realmente quando a gente perde alguém que é importante. E recebemos a mensagem do João Vitor, que está acompanhando o nosso programa pelo YouTube. Ele disse o seguinte: depois de tantas perdas, aprendi que o melhor remédio é o tempo. E ele também parabenizou a gente pela entrevista. Obrigada pelo carinho da mensagem, obrigada por ter participado aqui fazendo seu comentário. E eu vou aproveitar esse comentário do João Vitor exatamente para te perguntar, Ana Paula, quando que é o momento certo para que uma pessoa que sofreu alguma perda volte, por exemplo, às atividades cotidianas? Tem um mínimo, assim, é interessante que ela viva essa perda durante um período para depois voltar. Como faz essa conta? Interessante, né? Eu estava pensando sobre isso. Em termos da nossa legislação, a legislação, por exemplo, nós somos adultos e trabalhamos, a legislação trabalhista nos dá um tempo, né? Dependendo de quem nós perdemos, nós temos 2 dias, né? Nós temos 1 semana. É interessante, esse tempo cronológico não é o tempo do kairos, é o tempo do sentido. Esse tempo do sentido, né, é como eu vou lidar com a ausência desse alguém que foi tão importante para mim. Isso depende de uma intersubjetividade, do que a pessoa traz e de como esse contexto vai lidar com ela, né? Então ela vai escolher, ela deveria ter essa liberdade para escolher, né, em que tempo ela estaria disponível para esse retorno às suas atividades, né? Então vai muito dessa singularidade também daquilo que a coletividade oferece. Isso me fez lembrar de um filme que se chama A Garota Ideal. Ele está disponível no YouTube e conta a história de um jovem que perdeu a mãe ao nascer. A mãe falece enquanto ele nasce. E diante da gravidez da cunhada, ele sofre todo o processo de luto. É o luto atrasado, de luto dessa mãe que faleceu no nascimento dele. E toda aquela comunidade se reúne para ajudá-lo nesse atravessamento. Então, ele só conseguiu elaborar isso depois dos 23 anos de idade. Então isso pode acontecer também, esse luto tardio, né, por assim dizer. Tardio, exatamente. Por exemplo, tem crianças que vivem o processo de separação dos pais, né? E às vezes naquele momento da separação, esse luto por essa mudança de lugar na vida dos pais e às vezes na próprio cotidiano da família não acontece ali de imediato, mas isso pode aparecer na adolescência. Isso pode aparecer na vida adulta, né? Se a gente entende como ondas, né? Isso pode vir e voltar. Só que essa intensidade ela pode ser diferente. Inclusive, quando o luto está elaborado, essa intensidade pode ser menor. E isso gerar também um sentido, né? Um bem-estar, uma esperança e não um desespero.
A gente recebeu uma mensagem do Altair, de BH, e ele disse o seguinte: uma das formas que lidei com o luto foi com atividade física e fazendo coisas diferentes. E é legal falar disso também, dessas coisas que a pessoa pode fazer, de certa forma, não para mascarar o luto, mas para tentar, talvez, depois de um primeiro momento em que a gente, né, como você disse, a gente tem esse momento realmente de absorver o luto, mas de tentar trazer aí talvez uma leveza maior, uma luz ali para aquele momento. E aí o que o Altair fez foi isso, atividade física e coisas diferentes. Isso pode ajudar também, né? Porque a gente falou sobre voltar às atividades e talvez as atividades vão te ajudar a voltar para o restante, né? Inclusive, né, quando o luto ajuda a gente a perceber o sentido da vida. Inclusive como a gente vive, né? Então, voltar diferente significa assim, olha, mudei. Teve algo nesse luto que trouxe para mim algo criativo. Aliás, a criatividade, ela nasce da gente aprender a lidar com o vazio, né? A ausência pode trazer uma novidade pra gente. Que bacana que como é que ele chama? Altair. O Altair, né, Altair? Que bacana que você pode encontrar, né, nas atividades físicas, em repensar a sua rotina, você está aprendendo a lidar, né, de uma forma diferente com a ausência, com o vazio, está ressignificando para você esse processo. Que bom. Com certeza. E uma outra coisa que é importante a gente falar é com relação ao sentimento de luto relacionado a coisas que não são necessariamente a perda de alguém, o falecimento de alguém, né? Por exemplo, fim de um relacionamento, saída de um emprego, fim de uma fase, né, na nossa vida, isso também pode levar ao luto, né? Com certeza, né? Por exemplo, as pessoas que estão em processo de separação e divórcio, tem o luto que é vivenciado, né? A perda da relação, a perda às vezes do espaço, a perda de um sentido de vida. Imaginei que eu viveria com tal pessoa tanto tempo, só que a pessoa não morreu. É como se a gente precisasse dar um novo lugar para aquela pessoa dentro de nós e dentro da gente também, e deixaria aquilo que se foi de ideal, por exemplo, dentro dessa perspectiva, né? Então, o luto ele pode vir, às vezes, por mudanças. A gente pensa em pessoas que estão migrando de países, né? Como é que é, por exemplo, sair do seu lar, do seu lugar de enraizamento, de pertencimento, e ir para um outro lugar e construir esse enraizamento? É difícil, né? Então, perdas de ideais, né? Quantas pessoas, né, diante, às vezes, dos cenários, né? Cenários políticos, cenários econômicos, elas perdem a esperança de vida. Isso também é um luto, né? E o luto, sem essa consciência, ele pode virar desespero, né? E fazer com que as pessoas percam, de fato, né, o sentido do sofrimento. Quando o sofrimento ele tem sentido, a gente o atravessa integrando, né? Tem uma autora que diz assim: quando a dor é lancinante, mas ela não nos mata, ela nos torna mais fortes. Então eu posso viver, o luto é uma dor que pode nos ajudar a encontrar a nossa própria força dentro de nós, e o grupo também pode se fortalecer muito. A importância de dar nome aos bois e entender esse tipo de sentimento como luto também é fundamental, né? E para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, o Paulo Soares, de Juiz de Fora, ele pede uma orientação sobre como ajudar um amigo que está nesse momento enlutado. E também a gente aproveita esse momento para já dar orientações gerais, né? De que forma, diante de uma perda, é possível reencontrar propósito e esperança. Você pode, Paulo, né, se fazer presença na vida desse amigo, né? Estar disponível, acolhê-lo naquilo que ele necessitar. Às vezes ele está passando por um processo, né, onde ele não se alimenta, por exemplo, né? Você pode oferecer, né, algo para ele nesse sentido, essa presença amiga, né, essa presença que nutre, que faz diferença, né, sem julgar. Eu acho que é muito importante essa presença que não julga, que apenas acolhe, e ajudá-lo nas suas necessidades básicas. Caso a situação seja uma situação, né, de muita intensidade, você pode também sugerir que ele procure ajuda, que ele procure apoio, né? Hoje o psicólogo, ele é um profissional que ajuda, que dá suporte, que trabalha, que orienta, que aconselha. Então é muito importante, né, em casos onde a gente não se sente em condição de ajudar efetivamente, de orientar para quem possa ajudar também. Isso também é um grande apoio, de orientar nesse sentido. E sobre a esperança, né, nós estamos lidando com
A morte, ela pode ser nossa companheira, né? A ausência pode trazer para nós um sentido, né? O sentido de quem nós somos, de quem faz parte da nossa história, né? De quem é importante para nós, do que de fato é essencial na nossa existência. Então, que a gente possa estar com os olhos, os ouvidos, o coração bem aberto para as pessoas, né? E para aquilo que de fato importa para nós, né?